Sabemos que ser mãe vai muito além de gerar um filho. Entender que tudo tem um tempo, seja para você estar com ele, estudar, trabalhar, se cuidar, tirar um tempo para você. Melhor ainda, fazer isso de forma genuína, aproveitando cada segundo, talvez isso faça você se sentir livre. Hoje eu estou aqui para relatar a minha experiência, espero que te ajude de alguma forma e que você entenda que você não está sozinha. Oi, meu nome é Fernanda Mendes e hoje eu tô aqui para conversar com vocês, né? Eu decidi abrir minha jornada com vocês sobre maternidade. Eu tive vários problemas durante essa minha jornada como mãe e também tive muitos acertos e eu decidi compartilhar com vocês um pouco sobre isso, começando falando sobre culpa. A gente tem uma noção um pouco assim errada sobre algumas coisas, porque a gente aprendeu uma coisa que nos ensinaram e com o tempo a gente foi acumulando, né? Imagina assim um quadro branco que você começa a escrever, no outro dia você escreve alguma coisa, no outro dia ele vai se acumulando de informações e aquelas informações a gente leva para nossa vida como as realidades, né, as verdades que a gente acredita. Porém, muitas dessas coisas que a gente acumula ao longo da nossa vida são algumas coisas que meio que são irreais. E isso faz com que a gente crie uma imagem de perfeição sobre algum aspecto, alguma coisa que a gente quer e a gente se sente frustrado, culpado quando a gente não consegue terminar ou fazer aquilo de uma forma 100%. Então eu decidi começar a falar sobre culpa porque várias pessoas que eu conheço, várias mães, várias amigas, vêm conversar comigo e percebi que isso meio que acabou se tornando um padrão e eu também passei por isso e eu decidi compartilhar com vocês. Para quem não me conhece, eu sou mãe de 4 crianças, né, em idades distintas. Eu quero falar de uma forma assim como a minha própria experiência, né? Talvez vocês tenham tido uma experiência um pouco diferenciada da minha, que é bom também, né? Porque a gente aprende com compartilhamento de ideias, com compartilhamento de vivências. Então eu decidi conversar sobre culpa pra gente ver o que isso traz de ruim pra gente. Quando a gente se torna mãe, então assim, eu não sei se vocês conhecem alguém assim, ou se vocês já ouviram falar sobre alguém dessa forma, ou se é você mesmo, né, que no caso sou eu mesma que aconteceu isso comigo. A gente começa a ter um padrão de culpa por conta dessa imagem que eu falei, né? A gente cria um aspecto, né, uma imagem sobre o que a gente quer ser, sobre como que a gente deve agir, e quando a gente não consegue fazer aquilo de forma perfeita, a gente se sente frustrado. No caso da maternidade, ela começa da seguinte forma: a gente acabou de ter o bebê, mas passaram-se, né, os meses e a gente vai se inserir novamente no mercado de trabalho para quem trabalha. Eu passei nessa fase na minha terceira gestação, né? Antes disso eu não conseguia trabalhar. Então eu me sentia meio assim que culpada de ter que voltar a trabalhar e deixar meus filhos com uma babá, às vezes com a avó deles, né? Eu queria estar presente com eles todo momento, né? A gente deixa a criança com 4 meses, ela nem começou a andar, às vezes a gente vai perder os primeiros passinhos. Então eu me cobrava muito referente a isso. Com o passar do tempo, vem uma outra cobrança, né? A gente não se vê mais produtivo, tanto igual quando a gente não tinha filhos, né? São outras preocupações, a nossa vida, ela muda um pouco um foco central que a gente tinha quando a gente não tinha nenhum filho e muda para outra forma. Então a gente meio que se vê com falta de produtividade e isso meio que acaba meio que se tornando normal para quem é mãe, né? Inclusive tem algumas empresas ridículas que não contratam mães por conta disso. Eu acho que você, né, não sei, mas eu sou do tipo de pessoa que quando meu filho nasceu, eu ia lá no berço de noite para ver se ele estava respirando. Então eu queria estar o tempo todo presente com ele. E isso me acarretava essa culpa. O que eu quero explicar, né? O que eu quero dizer com isso? A culpa, ela vai se instaurar, né, numa mãe, né? Toda mãe que tem um zelo pelo seu filho, ela vai se sentir em algum momento dessa forma. Eu falo isso por experiência própria, porque depois, mais pra frente, eu decidi voltar a estudar, né? Eu tava preocupada de como seria o meu futuro, né? Como que seria o meu futuro, porque eu daria para os meus filhos, então eu decidi voltar a estudar para me inserir melhor, né, no mercado de trabalho, ter uma qualificação melhor. Eu tinha
ideia assim de que faculdade servia para alguma coisa. Serve, né? Mas a faculdade hoje para mim ela é um meio, né? Antes era um fim. Eu achava que se eu não tivesse faculdade, eu não ia conseguir um emprego bom, eu não ia conseguir me qualificar no mercado de trabalho, eu não conseguiria trabalhar. Então eu decidi voltar para a faculdade. E eu me sentia mais culpada ainda, porque eu trabalhava, meus filhos iam para a escola e eu tinha que estudar e eu me sentia culpada por não estar presente com eles 100% do momento, 100% quando eles precisassem. Se acontecesse alguma coisa, talvez eu não estaria lá. Hoje, depois de 10 anos, hoje eu trabalho em casa, hoje eu trabalho home office, eu tenho um e-commerce. Então, o que acontece? Eu ainda me sinto culpada, porque às vezes eu não tenho o tempo todo pra estar conversando com eles. Eu sou aquela mãe bem coruja, né? Eu quero estar com eles, eu quero ver o que eles estão fazendo, como que eles estão fazendo. Então, o que a gente pega de experiência disso, né? Que toda mãe, ela vai sentir isso, eu acredito que talvez pra sempre, né? Eu tenho vários amigos de 26, de 30 anos que a mãe pega e liga: ai, como que você tá? Você tá bem, filho? Você tomou um remédio? Então isso talvez seja algo que vai durar a vida inteira. Não tenho essa resposta. Mas a questão é a gente entender qual padrão a gente tá seguindo. Porque uma coisa é você se sentir culpada por você não estar conseguindo fazer o melhor pro seu filho, ou você tá sentindo que tá deixando ele demais, ou você está afobando ele demais. E outra coisa é você se perder nesse meio caminho. Então, a culpa, ela é algo que a gente vai ter que aprender a conviver com ela, mas tá contornando ela, né? Não deixar de fazer as coisas que a gente precisa, não deixar de ter os nossos momentos, né? Às vezes a gente quer passear sozinha, né? E é bem difícil isso no início, né? Quando a criança acaba de nascer, ela precisa da gente o tempo todo, a gente tem que estar amamentando, a gente tem que estar olhando, ela precisa da gente de uma forma, porque ela acabou de sair da nossa barriga, né? Ela não entende ainda que ela não é a gente. É meio estranho isso, né? Mas é assim que funciona. E depois vai vir aquela fase de desenvolvimento, onde a criança vai entrar na escola e a gente vai ter que estar lá conversando, ensinando, pra depois eles pegarem e crescer, virar adolescente, que é um barraco da adolescência, é bem complicado. Não sei ainda como que vai ser, meus filhos ainda não estão nessa fase. E depois a vida adulta. A gente tem vontades na nossa vida, a gente precisa de momentos que a gente vai estar em silêncio, que a gente vai precisar estar tendo o nosso autocuidado, mesmo que esse autocuidado seja passar uma maquiagem, arrumar o cabelo, ou tomar um banho, ou sair com as amigas, ou ter um tempo para assistir um seriado, jogar um videogame, que eu gosto muito de jogar. Mas assim, a gente precisa entender que esse sentimento não é ruim. Tudo bem você não tá com o seu filho o tempo todo, tudo bem você deixar ele um tempo para você estudar, para você trabalhar. Isso é algo que a gente se instala na nossa realidade, né? A gente cria uma autoimagem devido a esses padrões, né, que a sociedade ela impõe para uma mãe, impõe para você que é mulher. Isso acaba fazendo a gente meio que se perder um momento, né? E é preciso a gente entender por que a gente sente essa culpa, saber lidar com ela, tendo ela e a gente sabendo que a gente vai conviver com ela, tem como a gente ter uma vida saudável, tem como a gente ter uma relação saudável com nossos filhos, eles não vão ficar bravos com a gente, tem vários tipos de mães diferentes, tem vários tipos de educar diferentes. É importante a gente entender que esses auto-julgamentos que a gente tem, ele é ocasionado pela sociedade que a gente vive, pelas coisas que a gente foi absorvendo ao longo desses anos, e tudo bem. O importante não é a gente pegar e falar assim: eu não quero mais sentir culpa, eu não quero mais sentir isso, porque isso não vai acontecer. É a gente entender que essas coisas que a gente absorveu na nossa vida, né, sobre uma mãe ser perfeita, sobre uma mãe ficar em casa, sobre uma mãe cuidar do seu filho, sobre uma mãe estar o tempo todo presente na vida do seu filho e deixar todas as coisas de lado, não se cuidar, não sair, não assistir um filme, não ter tempo pra nada, é normal, porque não é. A gente tem que entender que o fato da gente ser mãe, a gente vai ter esses momentos de se sentir culpa, porém a gente vai ter que conviver com eles. Então esse vídeo é mais pra conversar com vocês, né? Porque assim, todos esses momentos, todas essas fases, né, de culpa eu senti na minha vida, porém eu sei conviver com elas de uma forma que eu não me perco na minha vida, né? Eu não me perco de deixar de trabalhar, hoje eu não me perco de deixar de estudar, de deixar de estar com eles e aproveitar o tempo que eu tenho com eles, né? Porque afinal, né, nós somos mães, nós somos mulheres, nós queremos nossos filhos bem, a gente também tem que querer estar bem. Eu espero que vocês tenham entendido como que funciona, né? Que é normal a gente pegar e sentir culpa em algum momento da nossa vida e que a gente vai conviver com isso, acredito que até depois dos 18 anos. Que eu espero vocês até o próximo vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, cliquem em gostei. Vocês também podem me seguir lá no meu Instagram, Fermens. E até a próxima.